Show de bola. Senhores, olha aí, cara. Ontem a gente fez um pouquinho, né? Ontem não, segunda. A gente fez um pouquinho sobre a dinâmica newtoniana, né? E hoje, eu estou seguindo um pouco os passos do Nivaldo lá no livro dele, tá? Pra vocês poderem acompanhar também. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma parada chamada Teorema do Virial. Primeiro, Virial não é uma pessoa, tá? Tem gente que fala, quem foi Virial? Virial não é uma pessoa, cara. Virial é uma palavra que foi usada, eu acho que por Clausius, lá na termodinâmica, e acabou pegando essa palavra e a gente chama de Teorema do Virial porque tem associado alguma espécie de força com potencial ali nas equações, tá? E aí usou um termo que vem do latim. Enfim, o virial, então, ele é uma quantidade ali que a gente vai definir daqui a pouquinho. E aí, tia Issa, bom dia. E esse teorema, ele está associado, galera, a uma questão de valores médios de funções. Porque vocês lembram que lá na termodinâmica, você mexe estatisticamente, né? Então você tem valores médios de distribuições ali do seu sistema. Aqui também, tá? O teorema do Virial está associado aos valores médios. Aí você fala, mas por que é importante aqui na mecânica clássica e tal? Porque, por exemplo, quando você tem alguns sistemas mecânicos clássicos, mesmo que de uma partícula, às vezes pode ser que você não tenha muita informação sobre ela. Pode ser que você não tenha muita informação. Mas, quando você usa a ideia das médias, você consegue chegar a conclusões, mesmo que você não tenha todas as informações disponíveis para você. Então, o teorema do Virial, ele é importante em algumas análises, né? E aqui eu vou fazer um teorema do Virial já bem genérico, porque a gente já está usando formalismo hamiltoniano. Beleza? Mas antes, vamos introduzir a ideia de média. O que é o valor médio de uma função arbitrária, né? Como é que você calcula isso? Então, valor médio de funções. Opa. Então, vamos definir o seguinte, galera. Imagina uma função arbitrária qualquer, tá bom? Então, para uma função real, né? Vamos definir ela sendo real, arbitrária. F de t, t vai ser a variável da função, né? O valor médio é definido por... Bom, como é que você faz a média de coisas? Você soma as coisas e divide pelo número de coisas, não é isso? Isso é média. Agora, quando você pega uma função, cara, uma função, ela tem ali valores infinitos, né? Porque você tem um contínuo de valores associado a uma função que tem um comportamento arbitrário qualquer. Então, quando você faz a média de uma função, você tem que pegar o valor da função em cada ponto e dividir por todos os pontos que você tomou, né? Em média, é isso. Bom, como é que a gente faz isso então? O valor médio da função f é definido da seguinte maneira, galera. É o limite da integral, que é uma soma, né? Desde zero até um parâmetro t, pode crer, dessa função naquele ponto, integrado em dt. Beleza? Só que aí você tem que dividir tudo isso
por todos os pontos que você tomou. Legal? Se você quer uma média de toda a sua função, então você pega esse t e faz ele tender a todos os valores, né? Infinito. Isso é a média. Isso é uma média. Tá? Agora, se essa função f for uma função periódica, né? Então tem um período de repetição. Então, se f de t for periódica, com período t, vamos usar a letra grega aqui, vamos usar um tal, com período tal, por exemplo, a média. Professor, Diga. esse limite aí, ele tem como interpretar ele? Como eu interpreto ele? Ele só está dizendo o seguinte: você tem uma função, né, com uma função arbitrária, e você quer a média dessa função. Você quer a média dessa função. Só que você não quer a média dessa função em apenas um espaço, porque isso aqui não é uma função periódica. Então, isso aqui é uma função que se estende até o infinito. Então, você quer uma média de tudo. Então, você vai integrar de zero até o infinito, na verdade. Sacou? É a mesma coisa que dizer que você está integrando de zero a infinito. Só que você coloca de zero a t e toma o t tendendo a infinito. É mais ou menos isso. Beleza? Já no caso da periódica, você não precisa desse limite. Por quê? Porque basta você tomar a média de um ciclo. Como o ciclo se repete, então você tem a média do ciclo todo. Isso é que é importante. Né? Então, se f de t for periódica, com um período tal, por exemplo, a média vai ser dada pelo seguinte. F é igual, eu não preciso tomar o limite, né? Basta dividir 1 sobre tal da integral de 0 a tal de f de t dt. Né? Então, por exemplo, quando você vai fazer o valor médio do cosseno de x, o que você faz? Você soma todos os valores do cosseno de x, né, dx, e divide por todos os valores. Aí você vê, se você estiver fazendo uma soma em distâncias, você pode somar de zero até um comprimento de onda e dividir pelo comprimento de onda. Se você estiver usando em ângulos, por exemplo, θ, você vai de 0 a 2π e depois divide por 2π. Né? Se você estiver usando o tempo como parâmetro, aí você vai de 0 até o período e depois divide pelo período. Aí tanto faz. Depende do que você está somando aí. Certo? E isto, geometricamente falando, é como se fosse isso aqui, né? Ó. É porque o cosseno tem média zero. Concordam comigo? Porque o cosseno, ele fica metade do tempo do lado positivo e metade do tempo do lado negativo. Então, se você soma tudo isso aqui, vai dar zero. A média desse troço é zero. A média desse troço é zero. Beleza? Agora, se você pegar uma função que não tem média zero, uma função periódica que não tem média zero, por exemplo, o cosseno ao quadrado, né? O cosseno ao quadrado, ela faz assim. Faz assim. E aí, quanto que vale, então, a média dessa função cosseno ao quadrado? Vocês já fizeram essa conta, essa média vale meio. Então, se você pegar aqui, ó, de 0 até... Vamos pegar de 0 até t. Aqui é o período, né? O que você vai ter aqui? Essa área corresponde ao valor médio da função naquele intervalo. Então, sempre vai ser meio o cosseno ao quadrado.
X, ou de T, né, de qualquer coisa. Então, isso aqui vai te dar o seu valor médio. Toda essa áreazinha aqui, ó, é o valor médio. Pode crer? Muito bem. E aí, onde nós vamos usar isso? Aqui no nosso sistema mecânico. Então, olha só. Para um sistema mecânico, vamos fazer a seguinte construção. Para um sistema mecânico com N graus de liberdade, então você pode pensar numa partícula se movendo em 3 dimensões, por exemplo, ou se você pensar num conjunto de partículas, aí você sabe que o grau de liberdade são 3N, né? Porque cada partícula vai ter 3 graus de liberdade, e se você tiver várias partículas, você tem 3 vezes esse grau de liberdade, porque você multiplica o grau de liberdade de cada partícula. São 3, né, no sistema tridimensional. Então, para um sistema mecânico com N graus de liberdade, considere, vamos começar assim, ó, considere a seguinte quantidade. Considere a seguinte quantidade. Galera, eu vou definir aqui uma quantidade, eu vou usar a mesma letra do livro de vocês, então eu vou chamar de G. Então, imagine aí um G de T, dado pela soma de PI de T, QI de T. Beleza? Você está indo de I até N. Eu botei essa soma aí só para dizer que a gente está somando nos graus de liberdade, tá bom? Vocês sabem que eu posso omitir essa soma. E aí, galera, essas funções, tanto dos P's quanto dos Q's, nós vamos considerar elas como limitadas. O que significa que elas são limitadas? Significa que essas funções, elas têm um máximo de um valor, por exemplo, para o P e para o Q. Beleza? Então, eu tenho um comportamento qualquer aqui dessas funções, mas elas têm sempre um limite. Elas não podem passar desse limite. Pode crer? É isso que a gente chama de uma função limitada. Então, se a função P é limitada e a função Q também é limitada, isso quer dizer que a função G também é limitada. Tá bom? Porque eu estou multiplicando duas funções que são números, né, que tem um limite. Então, o resultado também vai ter que ser um limite. Bem, então deixa eu escrever isso, ó. Então, considere a quantidade par, onde as funções PI de T e QI de T são limitadas do tempo. Então, são funções temporais. Esse T aí agora para a gente tem significado de tempo. O que eu vou fazer? Eu vou derivar esse Gzão aí, tá vendo? Quando eu derivar esse Gzão, eu vou aplicar a regra do produto, e aí eu fico assim, DDT do Gzão vai ser igual. Galera, eu vou abandonar a notação do somatório. Aí eu vou ter PI
QI ponto, não é isso? Que eu vou ter a derivada, o primeiro vezes a derivada do segundo, mais a derivada do primeiro vezes o segundo. Pode crer? Só que eu posso usar as equações de Hamilton aqui nessa historinha. Então, usando as equações do senhor Hamilton, que nós vimos na aula passada, vou colocá-las aqui, a derivada do hamiltoniano em relação aos PI, isso dá o Q ponto. E a derivada do hamiltoniano em relação aos QI vai dar menos PI ponto. Legal? Usando isso, a gente vai ter o seguinte. dg/dt. Opa. Olha aí, galera. No lugar do QI ponto, eu vou colocar a derivada, então fica dH dPi menos o QI vezes dH dQi. Beleza, né? Bom, o que a gente faz agora? Eu vou tomar o valor médio de tudo. Então, como o valor médio ele é linear, né? Quando você toma o valor médio das coisas, você pode distribuir o valor médio para cada termo dessa soma aí. Então, a gente escreve assim, ó. Tomando a média então eu vou ter um valor médio do dg/dt isso vai ser igual a um valor médio dessa quantidade aqui, ó, dá uma soma PI dH dPi. Opa. Menos o valor médio de uma outra soma, que é QI dH dQi. Show de bola. Só que, o que é o valor médio de uma função que, na verdade, é uma derivada? Né? Então, olha só. Porém, o que é o valor médio desse dg/dt? Usando aquela definição que a gente viu lá atrás, isso nada mais é do que o limite com o t tendendo ao infinito, legal, da integral de 0 até t, tem 1 sobre t aqui, né? De 1 sobre t, integral de 0 a t, desse cara aí, dg dt, né? E aí tem um dt. O que vai acontecer? Eu vou ter, na verdade, uma integral do dg, porque o dt com dt vai morrer, né? Então, na verdade, isso aqui é uma integral apenas em dg. E quando eu integro em dg, eu vou ter a função g no valor, vamos colocar aqui, ó, isso aqui vai ser igual ao limite do g de t menos o g de zero.
tudo dividido por t, com t tendendo ao infinito. Tudo bem, galera? Se a função g for periódica, isso aqui você já sabe quanto vai dar, né? Porque se for periódica, se eu tiver t como período, g de t menos g de zero tem o mesmo valor, porque fecha o ciclo. Então, esse limite vai dar zero, né? Fica óbvio de ver. Agora, se ela não for periódica, mesmo assim, vai dar zero. Por quê? Porque eu estou tomando o limite com t indo ao infinito. E o t está no denominador. E as funções que estão em cima, lembrem, são funções limitadas. Então, elas não explodem. Se elas não explodem, quem está explodindo é o cara de baixo. E quando a gente explode o denominador, a gente tem um resultado igual a zero. Beleza? Então, eu vou escrever isso. Ó. Tudo isso é igual a zero, pois... Professor, a tangente seria uma dessas funções? A tangente... Né? Ela tem Cara, limite. Ela vai e volta, vai e volta. pois é, mas ela não é limitada. Porque a tangente, se você lembra dela, ela é isso aqui, né? Ó. Pega aqui, ó, π sobre 2. A tangente, ela faz isso. Na verdade, ela não faz isso. Ela faz isso aqui, peraí. Menos π sobre 2, né? Então, dentro desse intervalo aqui, ó, ela explode tanto nesse ângulo quanto nesse ângulo. Então, ela não tem um teto. Então, você não pode pensar nisso com a tangente. Sim, eu estava pensando. Só fiquei inseguro. Foi quando ela chega bem perto de π sobre 2 que ela volta, né? É estranho. É, aí ela volta pra cá, assim você fala, né? Algo assim. Tá? Mas ela não é limitada. O que importa aqui é que eu tenho funções limitadas. Isso quer dizer que eu tenho funções que estão definidas de um intervalo abaixo do infinito. Então, elas são funções que têm um teto. Tem um teto. Então, elas não explodem. Então, se g de t... Oi? Não, tranquilo. Oi? Então, se g de t é uma função limitada... Não, pois g de t é uma função limitada, né? Beleza. Então, o que aconteceu? Se essa média deu zero, então, galera, é porque essa média aqui vai dar zero, então eu posso igualar este termo com este termo. Faz sentido? É isso que eu vou escrever aqui, ó. E esta equação que eu vou escrever já é o que a gente chama de teorema do virial. Então, ó, média de PI. Isso aqui é uma soma, hein? DH dPi é igual QI DH dQi. Tá? Essa é a forma mais genérica possível desse teorema do virial, e aparentemente ele parece que não quer dizer muita coisa, né? Porque está em forma de hamiltoniano e tal. Vou botar aqui, esse aqui é o chamado teorema do virial. Então ele está igualando dois valores médios de duas quantidades diferentes, né? Que vão ter o mesmo valor médio. Se você for pensar bem, olha para a hamiltoniana, vou fazer um parênteses aqui, né, cara? A sua hamiltoniana, ela corresponde aqui para a gente à energia cinética mais a energia potencial, né, quando ela foi igual à energia. Então, se você olha para essa primeira derivada, você está derivando o hamiltoniano em relação ao momento. Essa derivada vai bater só aqui, ó.
vai bater só aqui no K. E vocês viram que quando eu derivo o K em relação ao momento e multiplico pelo P, isso dá algo parecido com a própria energia cinética. Então, esse termo aqui, ele está associado à energia cinética, de alguma maneira, né? Já esse outro termo aqui, não, ele é derivada do hamiltoniano em relação à posição, então essa derivada vai bater aqui, e a derivada do hamiltoniano, ou a derivada do potencial em relação à posição, está associada à força, né? Está associada à força. Então, esse termo aqui está associado à força, multiplicado por esse termo aqui, você tem uma espécie de trabalho, né, sendo realizado. Então, você está igualando aqui, ó, a média da energia cinética, de alguma maneira, com algum tipo de trabalho, ou com algum tipo de energia potencial. Tá bom? Como aqui aparece esse termo da força, e força tem um termo em latim, que eu não lembro muito, acho que é vis, que tem a ver com força, a galera começou então a associar esta quantidade que está associada à média das forças das moléculas lá, com uma parada chamada virial, que vem do latim. Tá bom? E aí ficou conhecido então como o Teorema do Virial. A maneira como ele está escrito aí para vocês é uma maneira meio genérica demais para conseguir captar o que ela está querendo dizer. Tá? Mas o que a gente faz? A gente aplica. A gente aplica. Tá? Lá no livro de vocês tem uma aplicação com os gases ideais. Então, vocês vão fazer essa aplicação. Seguem os passos bonitinho lá. Ele usa o Teorema do Virial para encontrar a relação PV igual a nRT. É muito bonito, tá? Inclusive, quem está fazendo termodinâmica, vale a pena fazer isso. E para quem não está fazendo termodinâmica, vale a pena fazer isso também para vocês já saberem o que está acontecendo. Enfim, eu vou fazer um exemplo aqui e eu quero que vocês façam no gás ideal, tá, galera? Então, um exemplo. Imaginem uma partícula, né, submetida a um potencial central. Que isso aqui é muito bom para a física, porque, por exemplo, a força eletrostática, ela é desse tipo, né? E a força gravitacional, ela também é desse tipo. Então, o tanto de aplicabilidade que tem uma partícula, né, em volta de um potencial central. Partícula em um potencial central. Então vamos lá. Quem seria a newtoniana desse sistema? Opa. Vai ser energia cinética mais o potencial V de R. Legal? Agora, quem é esse R? Vamos colocar as paradas todas em coordenadas cartesianas, que fica mais fácil da gente enxergar algumas contas aqui, tá? Ó. Então, vou até trocar de corzinha aqui. Por exemplo, quem é o vetor R? Ora, o vetor R ele vai ser a componente x na direção I, componente y na direção j, mais a componente k, componente z na direção k. Beleza. Quem vai ser o vetor momento linear? Vai ser o px, né, na direção I, mais o py na direção j, mais o pz
na direção K. Isso te dá os módulos desses dois caras, né? Por exemplo, quem vai ser o módulo do vetor R? Ora, o módulo do vetor R vai ser a coordenada x ao quadrado, mais a coordenada y ao quadrado, mais a coordenada z ao quadrado. Tudo isso elevado a meio. A mesma coisa para o P. Px ao quadrado, py ao quadrado, mais pz ao quadrado, tudo isso elevado a meio. Bom, por que tudo isso? Porque eu vou abrir essas contas aqui, ó. Vamos lá. Quem é, galera, essa quantidade que está do lado direito do teorema do virial? QI, DH, DQI. Tem um QI aqui, né? Lembrando que isso aqui é uma soma, né, com os graus de liberdade. Quantos graus de liberdade nós temos? 3. Então, aqui a gente escreve assim, ó. Primeira coordenada generalizada que eu vou chamar de Q1. Quem é o Q1? É o X, né? Então, aqui vai ficar DH, DX. Deixa eu arrumar essa letra aqui. Mas, segunda coordenada generalizada é o Y. DH, DY, mais Z, DH, DZ. Show? Bom, mas que diachos é isso? Ora, galera, eu estou multiplicando x vezes uma derivada de uma função em relação a x. Y vezes uma derivada de uma função em relação a y. Ora, vocês concordam comigo que isso tudo pode ser representado por um produto escalar entre o vetor R, que tem as componentes x, y e z, com o gradiente do potencial? Vê se vocês concordam. O gradiente do potencial é ddx na direção i, ddy na direção j, ddz na direção k. Quando eu multiplico isso pelo vetor que tem as componentes i, j e k, né, fica só as componentes iguais. I com i, aí vai dar o primeiro termo, e j com j e k com k. Então eu consigo representar toda aquela quantidade di, dh, dqi, só com isso aqui, ó. Tá? E isto é chamado de virial. Essa quantidade é chamada de virial. Vamos fazer o outro? Quem é o lado esquerdo? Ou seja, quem é a soma pi, dh, dpi. Isso aqui vai ser, como vocês já imaginam, o px, dh, dpx, dy, py, dh, dpy, assim por diante, né? Mas vamos já começar a fazer a conta para a gente não ficar escrevendo coisas demais. Galera, o H só tem dependência dos momentos aqui na parte cinética, beleza? Então, eu não vou precisar escrever o potencial aqui nesse momento. Então, vai ser px vezes d, dpx, derivada em relação a px, dessa quantidade aí. Né? Mas que é essa quantidade aí? É o módulo do momento ao quadrado. Então, o módulo do momento é px ao quadrado, mais py ao quadrado, mais pz ao quadrado. Elevado a meio. Mas como está ao quadrado, a gente vai tirar esse meio aqui da raiz. Tudo isso dividido por 2m, não é isso? Então, ó, eu vou fazer essa derivada em relação a x, e aí em relação a y, né? Eu vou agora só dar uma encurtada aqui, ó, vai ficar d dpy de p quadrado sobre 2m, só para a gente não ter que ficar escrevendo esse parênteses todo. Mais o pz, d dpz, do p quadrado em relação a 2m. Belezinha? Olha, galera, aqui vai ficar fácil, né? Ó, quando você derivar o d dpx em relação ao px, vai cair o 2. O 2
vai cancelar com 2. Aí eu vou ficar px vezes px. Então eu vou ficar com px ao quadrado sobre m. Né? Então, esta quantidade aí ó, vai ser px ao quadrado sobre m mais py ao quadrado sobre m mais pz ao quadrado sobre m. Ora, mas isso, bicho, é a própria energia cinética. Só que sem o fator 2 embaixo, né? Então, isso aqui é 2 vezes a energia cinética. Lembra que eu falei para vocês? Um lado estava associado à energia cinética e o outro vai estar associado à força, né? Que tem ali um gradiente do potencial. Então, de acordo com o teorema do virial, vamos trocar aqui de coisa. Então, de acordo com o teorema do virial, eu vou poder escrever que a média de R escalar gradiente de V vai ser igual à média de 2 vezes a energia cinética. Interessante, né? Agora, vamos dar uma trabalhada nesse gradiente de V aí, ó. Vamos dar uma trabalhada nele. Primeiro, galera, como a gente tem um potencial central, esse V depende só de R. Tá legal? Então, quem seria... Vamos pegar as parcelas desse gradiente. Esse gradiente aqui ó, era um ddx de V, não é isso? ddx de V, um ddy de V, um ddz de V. Eu vou fazer para o x, e aí vocês vão ver o que vai acontecer, depois a gente repete para os outros. Então, se eu fizer um ddx do V, e como o V depende do R, vou fazer uma regra da cadeia. Então, vai ficar dv dr, dr, dx. Pode crer? Mas quem é o R? Bom, isso aqui então é o dv dr, d dx do próprio R. E o R nós sabemos, né? Ele é x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Tudo isso aqui elevado a meio. Certo, galera? Então, o dv dx, ele vai ser igual a dv dr vezes. Deriva esse troço aí. Deriva esse troço aí. Tá elevado a meio, então vai cair um meio. Beleza. Mas quando cair o meio, vai ficar com menos meio lá no expoente. Né? Então, eu já vou reduzir aqui, vai ficar r elevado a menos meio. Tá bom, galera? Esse r aí é o x quadrado, mais y quadrado, mais e quadrado. Aí, vezes a derivada do de dentro. A derivada do de dentro vai ser 2x, que eu estou derivando em relação a x. Pode crer? R elevado a meio, não. Menos meio, não, desculpa. Vamos botar devagarzinho aqui, ó. X quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Tudo isso elevado a menos meio vezes 2x. 2x. Bom, esse 2 com esse 2 cortou. Tudo isso aqui corresponde ao inverso de R. Legal? Então, ficaria assim, ó. dv dx vai ser igual a x sobre r dv dr. Ok? Todo mundo concorda? Mas se você fizer isso para o y, para o z, né? Se você fizer o dv dy, quem você vai encontrar? Você vai encontrar y sobre r dv dr.
Se você fizer isso para o dv, dz, mesma coisa. Isso aqui vai dar dv, desculpa, z sobre r, né? Certo, galera? Então, olha que doideira. Quem seria... Vamos lá para cima. Então, quem seria esse produto aí que a gente está querendo abrir? Primeiro, vamos identificar quem é esse gradiente. Olha só. Vamos ver se vocês concordam comigo. O gradiente de uma função v, então, lembra? É d dx na direção i, d dy na direção j e d dz na direção k. Então, o d dx, já sabemos quem é. Vai ficar x sobre r dv dr na direção i, mais d dy, y sobre r dv dr na direção j, mais z sobre r dv dz na direção k. Ok? Bom, coloca aí alguns termos em evidência, fica claro e evidente que o que está acontecendo aqui é o seguinte, ó. Eu vou deixar 1 sobre r aqui em evidência, legal? Eu vou deixar dv dr também em evidência, e o que vai aparecer ali vai ser o x na direção i, y na direção j, mais um k, um z na direção k. Ora, mas esse termo entre parênteses é o próprio vetor R, não é? Que a gente definiu ali atrás. Ou seja, galera, essa derivada, esse gradiente de V, ele nada mais é do que dv dr vezes o vetor R sobre o módulo de R. Legal? Então vamos ver agora quem é esse termo agora, né? Vamos pegar o produto R escalar gradiente de R. Então, R escalar gradiente de V, né, na verdade. Isso aqui vai ser R escalar com dv dr vetor R módulo de R. E aí, galera, R com R dá R ao quadrado, né? Então isso aqui vai ficar R quadrado sobre R dv dr. Pronto. Então, R gradiente de R é igual a R dv dr. Tudo isso para chegar nesse resultado, tá? Mas eu fui passo a passo para vocês não se perderem aí por que é essa igualdade aí. Beleza, agora eu posso usar o teorema do Vriel bonitinho. Agora eu vou escrever assim, ó. Portanto, o que a gente tinha lá? Vocês lembram que a gente tinha duas vezes a média da energia cinética, né? Porque a média de 2 é 2, então não precisa ficar dentro da média. Isto era igual a uma coisa do tipo R gradiente de R. Mas acabamos de escrever que o R gradiente de R nada mais é do que R gradiente de V. Então, esse aqui vai dar dV dr. Pronto. E vocês estão vendo, então, que eu tenho aí uma espécie de força, né? Porque eu tenho dV dr. É daí que meu nome Vriel, já falei isso para vocês. Agora, bora pegar um potencial genérico, né? Central, porém genérico.
Então, ó, considere o seguinte. Para um potencial do tipo, olha esse. Eu não caí não, né? Vocês estão aí me acompanhando, né? Sim. Ah, beleza. Então, ó, para um potencial do tipo, imaginei, galera, eu tenho um potencial do tipo V de R é igual a uma constante razão, pode ser positiva ou não, né? Dividido por R elevado a um expoente N. Beleza? R elevado a um expoente N. Se a gente tem esse tipo de potencial, vocês já sabem que se for uma espécie de um potencial gravitacional, esse N é igual a 1. Se for um potencial elétrico, eletrostático, esse N também é igual a 1. Beleza? Então vamos ver, vai ficar assim, ó. 2 vezes a média da energia cinética corresponde à média de R vezes quem? O dV dr. Como o V depende só do R, a gente pode escrever aqui, ó, em derivada total, né? dV dr. De quem? De A sobre R elevado a N. Show? Esse R elevado a N, galera, é como se fosse, como está no denominador, é como se fosse R elevado a menos N, né? Então, quando a gente for derivar, vai ficar assim, ó. R menos N caiu, pode crer? E aí vai ficar menos N menos 1, porque eu derivei. Ora, mas menos N menos 1 é a mesma coisa que eu jogar o R lá para baixo e escrever N mais 1. Certo? Vou botar aqui o símbolo maiorzinho aqui. Bom, então... Vocês concordam comigo que R elevado a N mais 1 é R elevado a N vezes R. Então, esse R aqui, ó, vai embora com esse R de cá. Menos N é um número, então a média dele é ele mesmo. Então, a gente vai poder escrever que 2 vezes a média da cinética é igual a menos N. Quem ficou? A sobre R elevado a N. Ora, galera, mas esse cara é o nosso potencial. Se eu passar o 2 dividindo, a gente chega na seguinte expressão. Ó. K é igual a menos N sobre 2 deste ó, vezes a média de V. Então, olha que beleza, bicho. Isso quer dizer que existe uma relação entre o valor médio da energia cinética e o valor médio da energia potencial do sistema. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Existe um valor médio entre os dois. Então, mesmo que eu não conheça algumas características assim detalhadas do sistema, eu já sei como que se comporta a média dos valores da energia cinética e a média dos valores do potencial. Beleza? Vamos colocar aqui o caso eletrostático e ver o que acontece? Então, ó, note que para o caso eletrostático,
ou gravitacional? Ou gravitacional, N igual a 1. Portanto, nesse caso, a média da energia cinética é igual a menos a metade da média da energia potencial. Vocês já devem ter visto esse resultado apenas sendo dito, né? Lá, eu acho que no livro do Halliday, na parte de gravitação, ele fala isso. Se eu não me engano, lá em Introdução à Física Moderna também ele fala isso, quando ele fala do átomo de Bohr ali, da energia do átomo de hidrogênio, né? Vocês lembram disso, não? Professor, eu pensava isso intuitivamente, tipo, tem uma montanha e a partícula tá descendo a montanha. Quando chegasse no meio, eu sei que a energia média vai ser igual a, tipo, a energia cinética vai ser igual à energia gravitacional, porque tá no meio da montanha, entendeu? A partícula. Entendo. Mas você vê que é porque, nesse caso, a energia potencial, você não está falando em médias, né? Nesse caso aí, você está falando, ó, o valor da energia cinética no ponto H sobre 2 é metade, é igual, né? Na verdade, é igual à energia potencial nesse mesmo ponto. Mas você está igualando as mesmas energias. Isso aqui que a gente está dizendo é o seguinte: a média da energia cinética, então, por exemplo, quando eu pego aqui É o um volume sistema. total, né? Eu posso ter aqui a partícula, né, em volta aqui do meu sistema. Lembra que a gente faz isso com as órbitas lá? Eu posso ter aqui, ó, esse bicho com uma órbita elíptica muito doida, por exemplo. Por exemplo, vamos colocar assim, ó. Colocar um sistema planetário, né? Tipo uma órbita elíptica, que é o caso, gravitacional. Então, o que acontece? A energia cinética desse planeta muda a cada ponto. Muda a cada ponto. Porque a velocidade também está mudando a cada ponto. Mas se você tirar a média da energia cinética, isso vai corresponder a um número negativo, né, menos um meio da média da energia potencial. A energia potencial depende da distância R. E a distância R varia. Então você vê que existe um comportamento, uma relação média entre a energia cinética e a energia potencial. E essa relação de menos meio só vale para o caso eletrostático ou gravitacional. Ou qualquer outro caso em que o expoente desse R aqui, ó, seja igual a 1. Tá? Então, não necessariamente o K, a média do K é igual a metade do V. Não necessariamente. Só é verdade se você tiver o sistema onde o N é igual a 1. Tem É que ser claro que, por conservativo. exemplo... Oi? Tem que ser conservativo. Você tem que ser conservativo? O sistema. Aqui sim, porque quando você fala de um potencial central, o sistema já é conservativo, por natureza. Só que Tá então, se, bom? por exemplo, a partícula estivesse andando, já não daria para fazer essa média. Se tivesse o quê? Desculpa. A partícula caminhando, por exemplo. Não sei se fosse um potencial central. Ah, se fosse qualquer outro potencial, se não for o conservativo, aí não vale. Aí não vale. Porque, por exemplo, vamos supor que você considera aí um sistema conservativo, mas o outro corpo gira num ambiente que tem atrito, por exemplo. Né? Aí isso não é mais válido, porque o que acontece? O bichinho vai perdendo energia, né? E aí ele vai acabar caindo. Então você vai tendo aí as médias sendo alteradas. Mas no sistema conservativo, sim. Isso vai valendo. Tá? Quando vocês fizeram isso lá no átomo de hidrogênio, usando o modelo de Bohr, o que acontecia? Uma órbita
era circular, né? A órbita circular, a órbita era constante. E aí você desenvolvia aqui um movimento circular uniforme. Ora, se o movimento é circular uniforme da partícula que gira, então a energia cinética é constante. Né? Então você não precisa tirar a média é ela mesma. E o potencial também é constante, já que a posição fica a mesma em todo momento, né? Então você poderia escrever assim, menos V sobre 2. Né? E daí que vinha aquela história de E quadrado sobre 2 vezes 4πr. Né? Com um sinalzinho de menos aqui, ó. Porque a média da energia cinética correspondia a menos a metade do valor da energia potencial, já que os dois eram constantes. Vocês lembram disso? Lá do átomo de Bohr, vocês fizeram essa conta em algum momento. Eu lembro sim, mas bem pouco. Mas o que importa é entender. Então. Isso, aí vocês estão vendo o que vocês estão vendo agora é o caso geral. E aí o caso geral é essa miséria aqui, ó, que é o teorema do virial. Isso aqui é o caso geral. Aí, para cada problema, você vai ter uma espécie de quantidade média sendo conservada. Então, você tem alguma relação. No fundo, você tem uma relação entre a média das energias cinéticas do sistema e a média das energias potenciais do sistema. Existe uma relação entre elas. E essa relação é dada pelo teorema do virial. No fundo, é isso que quer dizer. Aí, cada sistema é um sistema, né? Por exemplo, aqui, quando o potencial é desse tipo, você tem isso aqui acontecendo. Quando é eletrostático ou gravitacional. Agora, se não for nenhum dos dois, como é que ficaria, né, de uma maneira geral? Curte, ó. De uma maneira geral, o que acontece? A energia total do sistema total do sistema, e aí fica mais na cara ainda, viu, Thales? É um sistema conservativo. Tá? Do sistema será dada por... O que é a energia total? Eu vou tirar a média. Ó. A média da energia total vai ser a média da cinética mais a média da potencial. Não é isso? Só que percebam, a energia total, ela é constante, né? Ela não muda. Se ela não muda, é porque a média é ela mesma, a energia total. As outras não. Então, se você substituir o teorema do virial, você vai ter o seguinte, ó. E é igual. Vamos colocar o V em função da cinética. Então, vai ficar assim, K menos... Vou usar esse resultado bem aqui em cima, tá? Ó. Bem aqui em cima. Então, vai ficar menos M sobre 2. Vem cá, rapazinho, vem. Parece até que é bravo, rapaz. Menos N sobre 2 vezes K. Não, na verdade está invertido. Né? Vai ficar menos 2 sobre N. Bora, deixa quieto. Sobe aí. Vezes K. Não é isso? É isso. Bom, então botando K em evidência, vai ficar assim. Energia é igual a 1 menos 2 sobre N média de K. Média de K. E aí, tirando MC, você vai encontrar que a energia total do sistema
vai ser dada por n menos 2, né? Sobre n vezes a energia cinética média. Então, olha que informação valiosa, cara. Por mais que você não saiba os detalhes, né, ali do sistema, você já tem informações sobre a energia do sistema desde que você conheça a média da energia cinética. E aí, olha como a coisa fica bonita. Se você tiver a energia do sistema para o sistema gravitacional, por exemplo, o que é isso? É 1 menos 2 sobre 1. Então, a sua energia total corresponde a menos 2 vezes a média da energia cinética. Ora, galera, isso aqui é um valor positivo. Isso aqui é um valor negativo. Então, a energia total do sistema está sendo negativa. E o que acontece com energias negativas? Sistemas ligados. Então, percebam que como é que fala? O potencial gravitacional, ele pode produzir sistemas ligados. Por quê? Porque ele pode ter energias negativas. Agora, os outros potenciais, as órbitas ligadas, elas não são fechadas. Né? Por exemplo, se você tiver um N igual a 3, não é nem gravitacional e nem eletrostático, você vai ter 3 menos 1, 3 menos 2, desculpa, sobre 3, né? Isso aqui dá 1/3 da média cinética. Então perceba que isso aqui virou um número positivo. Certo? E quando você tem uma energia do sistema positiva, você tem órbitas abertas. Isso quer dizer que você pode ter coisas do tipo, ou assim, né? Tipo, seu sistema pode fazer isso aqui, ir embora, ou seu sistema pode fazer isso aqui, ir embora, ou seu sistema pode ficar preso aqui, mas com uma energia positiva. Com órbita aberta. Caraca, que massa. Esse N é o que mesmo, professor? Esse N é só um expoente que aparece no potencial. Só o expoente da distância, que é esse cara aqui, ó. Né? Então, se você tiver um potencial eletrostático, lembra que o potencial eletrostático ele é assim, ó, V é igual a K Q sobre R, né? Então, você tem uma constante dividido por R. No caso gravitacional também, você tem uma constante G, Nzão, Nzinho, sobre R. Só que esse cara aqui tem um sinal de menos. Beleza? Então, é a cara é o expoente que está associado à distância. Fechado, né? Esses daí. Esses dois aí podem ter órbitas fechadas. Depende da energia do outro corpo. Então eu posso ter esses conservativos mesmo eles fazendo essas órbitas estranhas aí, né? Ah, pode. Entendi. Pensei que tinha que fazer só, tipo, órbitas sempre fechadas, sabe? Pra ser constante a energia. Não. Inclusive, vocês lembram lá em Mecânica Clássica 1 que, por exemplo, só do potencial gravitacional a gente chegou na conclusão. Cadê aqui? A gente chegou à conclusão de que, dependendo da energia do sistema, energia do sistema que eu falo é o seguinte, a energia do corpo que está em torno do potencial central. Ele pode ter uma órbita parabólica, embora. Ele pode ter uma órbita fechada, que é uma órbita elíptica, né? Ele pode ter uma órbita elíptica. Ele pode ter uma órbita circular. E ele pode ter uma hipérbole também, que é uma coisa parecida com a parabólica, né? Mas só que ela tende a um valor fixo. Né? Então você tem várias possibilidades aí, mesmo sendo
um potencial gravitacional ou conservativo. Depende da energia do objeto que está se aproximando, digamos assim. Acho que a gente fez isso lá no capítulo, sei lá, 8, 9 do Marion no semestre passado. Tá relembrando aí, Thales? Sim, tem que também a questão de dependência do tempo, né? O potencial deve ser constante no tempo. Isso, exatamente. É porque se o potencial variar com o tempo, aí você tem que pegar uma média temporal, né? Do Ah, potencial. então eu posso usar essa equação mesmo assim. Aí eu só pegando somando, né? Acrescentando a média temporal, né? Aí só que o seu teorema do virial, ele não tem aqui associado a ele, ó, cadê? Tá vendo que o que tá valendo aqui é a média do H. É a média de uma quantidade que tem uma derivada em relação ao momento e uma média de uma quantidade que tem uma derivada em relação à posição. Então não tem aí derivadas em relação ao tempo. Se você colocar um H que depende do tempo, aí, bicho, você vai ter que pegar uma média temporal no final das contas. Vai poder funcionar? Eu acredito que vá funcionar. Mas talvez você não consiga algumas informações, porque se for sei lá, uma energia cinética que vai caindo com o tempo, né? Quando você toma um tempo muito longo, a energia é zero. Aí você fica assim, pô, e aí agora? Qual é a média? Depois de um tempo muito longo, o começo não faz mais sentido, né? É. Professor, consigo ver a situação para modelos circulares, mas tipo, para R que variam, né? Porque aí o meu potencial depende do R, né? Aí, conforme eu vou distanciando do centro gravitacional, né? Uhum. Eu vou mudando meu potencial, então ele não é constante. Então eu já penso que ele não é. A energia não vai ser constante, sabe? Tipo, ela não vai ser conservada. Então, é porque, na verdade, não é nem o potencial e nem a cinética que são constantes, mas sim a soma dos dois. Né? Então, pode ser algum momento que a energia cinética diminua, mas a energia potencial está aumentando. Para quê? Para que você tenha a soma das duas ficando constante. Ah, Beleza? saquei. Uhum. E é engraçado que a soma das médias eu consigo a total, né? Tipo, eu consigo a energia mecânica total, em vez de ser a média. É porque aí sim, ela não muda. Ela é constante. Uhum. Ela é constante. Se você pega, por exemplo, um sistema massa-mola, você tem lá a energia. Aqui está o zero, que é o ponto de equilíbrio, né? A energia potencial é kx quadrado sobre 2, então é uma parada assim. Né? Esse aqui é o x. A energia cinética é uma parada assim. E a energia mecânica, vou até botar de azul aqui, ó. A energia total, ela é uma parada assim, ó, que é constante. Então, em todos os pontos, a soma das duas tem que dar sempre a mesma coisa. Então, se você tira a média disso aqui, é ela mesma, porque ela não muda. Sim, saquei. Agora que eu consegui entender o que eu tava tentando entender da conservação. Ah, massa. Massa. Bom, é isso. Deixa eu parar a gravação aqui e vou deixar gravado, hein? Vocês têm uma missão: abrir as contas do livro do Nivaldo Lemos, para o caso do gás ideal. Ele pega esse exemplo que eu fiz e logo em seguida ele pega o gás ideal. Vocês vão fazer essa conta para mim, tá bom? Não deixem de fazer. Então, agora eu vou parar, que eu já dei o recado.